Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre características da República Velha e continuar a conversa das aulas anteriores. Como a gente tinha conversado, o Brasil República pode ser dividido em 5 fases, tendo como marcos os fatos históricos que representavam mudanças na ordem institucional do Estado. São 5 fases que nós vamos estudar: República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. Nós estamos falando da primeira fase, da República Velha, que constitui a primeira fase da Organização Republicana Nacional e vai desde a proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930. O coronelismo foi uma experiência típica dos primeiros anos da República Brasileira. Essa experiência faz parte de um processo de longa duração que envolve aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais do Brasil. A construção de uma sociedade vinculada com bases na produção agrícola latifundiária, desde os tempos da colônia, poderia contar como um dos fatos históricos responsáveis pelo aparecimento do chamado coronel. Durante o período regencial, uma série de revoltas populares eclodiram pelo país. Para controlá-las, o governo criou a chamada Guarda Nacional. Essa guarda era particionada por grandes senhores de terras, que ganharam o título de coronel. Com o início da República, a guarda perdeu espaço gradualmente, até deixar de existir em 1922. Mas o prestígio e a influência dos coronéis continuou. Assim, eles se mantiveram como os chefes políticos das áreas próximas à sua propriedade ou de sua vizinhança. Essas áreas eram chamadas de currais eleitorais. Com o fim da República da Espada, as oligarquias agroexportadoras do Brasil ganharam mais espaço nas instituições políticas da nação. Dessa maneira, o jogo de interesses envolvendo os grandes proprietários e a manutenção da ordem social ganhava maior relevância. Os pilares da exclusão política e o controle dos grandes espaços de representação política sustentavam-se na ação dos coronéis. Na esfera local, os coronéis utilizavam das forças policiais para a manutenção da ordem. Além disso, essas mesmas milícias atendiam aos seus interesses particulares. Em uma sociedade em que o espaço rural era o grande palco das decisões políticas, o controle das polícias fazia do coronel uma autoridade quase inquestionável. Durante as eleições, os favores e ameaças tornavam-se instrumentos de retaliação da democracia no país. Qualquer pessoa que se negasse a votar no candidato indicado pelo coronel era vítima de violência física ou perseguição pessoal. Essa medida garantia que os mesmos grupos políticos se consolidassem no poder. Com isso, os processos eleitorais no início da era republicana eram sinônimos de corrupção e conflito. O coronel mantinha com seu curral eleitoral uma troca de favores. Ele protegia a população do curral e esta tinha que obedecer a ele. Assim, durante a época das eleições, todas as pessoas que dependiam do coronel votavam no candidato que ele indicava. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, expressão que compara o eleitor a um animal controlado por alguém. Além disso, o eleitor podia ser pressionado pelo coronel, visto que o voto era aberto. Se escrevia em um papel o nome do candidato e a assinatura do eleitor ao lado. Com isso, era fácil saber em quem o eleitor tinha votado. Essa falta de autonomia política integrava os processos onde deputados, governadores e presidentes se mantinham em seus cargos. Os hábitos políticos dessa época, como a chamada política dos governadores e a política do café com leite, só poderiam ser possíveis por meio da ação coronelista. Mesmo agindo de forma hegemônica na República Oligárquica, o coronelismo tornou-se um traço da cultura política que perdeu espaço com a modernização dos espaços urbanos e a ascensão de novos grupos sociais, na década de 1920 e 1930. Apesar do desaparecimento dos coronéis, podemos constatar que algumas de suas práticas se fazem presentes na cultura política do nosso país até hoje. A troca de favores entre chefes de partido e a compra de votos são 2 claros exemplos de como o poder econômico e político ainda impedem a consolidação de princípios morais definidos nos processos eleitorais e na ação dos nossos representantes políticos. Então, para recapitular tudo isso que foi falado,
Os coronéis foram figuras que surgiram lá na criação da Guarda Nacional no período regencial, no período entre o governo de Dom Pedro II e Dom Pedro I, que a gente estudou em aulas anteriores. Quando a República começou, a Guarda Nacional não tinha mais tanto espaço, mas a figura do coronel continuou. Os coronéis eram grandes latifundiários, ou seja, donos de grandes fazendas. Então, eram pessoas com certo dinheiro, grandes proprietários que tinham influência na região onde eles tinham as fazendas deles. As pessoas que moravam naquela região muitas vezes dependiam do coronel para morar, para trabalhar, para ter a vida delas ali. Então, o coronel ele meio que mandava naquela região em que ele tinha as fazendas e as terras, as propriedades dele. Como naquela época o voto era aberto, não era igual hoje, que a gente vai lá na escola e a gente entra num lugar privado para votar e o voto é secreto. Naquela época o voto não era secreto, o voto era aberto. Hoje em dia o voto é secreto, ninguém consegue ver em quem a gente está votando quando a gente vai lá na urna e aperta os botões. Naquela época não era assim. Naquela época o eleitor ia lá, colocava no papelzinho quem ele ia votar e assinava do lado e todo mundo podia ver. Então, os coronéis, eles sabiam em quem a população votava, nas áreas que eles tinham influência. Como as pessoas dependiam do coronel financeiramente, economicamente para viver ali, o coronel podia muito bem falar: se você não votar nessa pessoa, você não pode ficar mais onde você está, ou você vai perder o emprego, ou ameaçar com algum tipo de violência física. Então, como o coronel conseguia ver em quem as pessoas votaram, isso fazia com que as pessoas tivessem que votar nos candidatos que os coronéis indicavam. Então, os coronéis eles podiam criar algum tipo de acordo com os políticos, do tipo: se você fizer tal coisa para mim, eu garanto que a minha população vai votar em você. E desse jeito, através dessa corrupção, surgiu o voto de cabresto, que era justamente isso: as pessoas serem obrigadas a votar nos candidatos que o coronel indicava, e se elas não votassem, teriam consequências. Uma decorrência direta do coronelismo foi o desenvolvimento das oligarquias regionais, outra característica da Primeira República. A expressão oligarquia significa basicamente governo em que a autoridade está na mão de poucas pessoas. No Brasil, esse termo tomou um sentido mais específico, designando o poder fundamentado numa estrutura de grandes grupos familiares. É nessa perspectiva que se afirma que as oligarquias representavam a projeção do coronelismo local na esfera estadual. Todos os grupos oligárquicos do país apresentavam características semelhantes. No entanto, convém examinar as características dos estados mais desenvolvidos e as dos estados mais pobres. Nos estados mais desenvolvidos, os conflitos entre as oligarquias eram atenuados devido à existência de uma sociedade mais complexa. Em consequência, havia maior divisão e equilíbrio de forças políticas dentro dos respectivos partidos republicanos. Nos estados menos ricos, o controle de grupos locais ou familiares era quase absoluto. Muitas vezes representavam a vontade particular de oligarquia regional dominante e assim predominavam forças políticas mais violentas e radicais, visando manter afastados os grupos concorrentes. Ou seja, basicamente, nos estados mais desenvolvidos, que tinham mais pessoas e a sociedade era mais complexa, tinha um equilíbrio de forças melhor, então não tinha nenhum partido que influenciava demais os outros. E nos estados menos ricos, com menos pessoas e sociedade menos complexa, rolava muita violência física e muitos pensamentos radicais. Então tinham grupos locais e famílias que controlavam praticamente tudo, que sempre estavam no poder e conseguiam afastar a concorrência por conta dessa dominação mais intensa. Quando Campos Salles estava na presidência, instituiu a política dos governadores como uma maneira de evitar turbulências geradas por opositores e solucionar as dissensões entre os governos estaduais e federal. A reciprocidade entre essas esferas de poder garantia a manutenção das elites locais nos cargos de comando e facilitaria o exercício do mandato presidencial. As eleições eram burladas de diversas maneiras para assegurar a colocação dos candidatos das oligarquias atreladas ao governo federal. As eleições eram geridas por juntas eleitorais, que indicavam a mesa eleitoral e apuravam os votos. As atas de votação eram constantemente adulteradas por meio da falsificação de assinaturas dos eleitores ausentes ou mortos.
Essa prática ficou conhecida como voto de bico de pena. E mesmo se o candidato da oposição chegasse a ganhar a eleição, a posse do cargo poderia ser rejeitada. Os candidatos opositores geralmente não eram legitimados pela Comissão de Verificação de Poderes, que era encarregada de dar a posse a eles, e esse procedimento comum na época era chamado de depuração ou degola. As fraudes eleitorais possibilitavam a conservação dos governos dos coronéis em um nível local. Esses coronéis não tinham patente militar, apesar de serem comumente chamados assim por conta do domínio local que eles exerciam. Os coronéis mediavam a distribuição de recursos básicos às pessoas que moravam ao redor, como acesso à assistência médica, à educação, à água, entre outros bens e serviços fundamentais para a existência. Dessa maneira, os coronéis ficavam reconhecidos como benfeitores nas regiões onde eles atuavam. Então, recapitulando, a política dos governadores foi um sistema político não oficial, que foi idealizado e colocado em prática por Campos Salles. Consistia na troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores dos estados. De acordo com essa política, o presidente da República não interferia nas questões estaduais e, em troca, os governadores davam apoio político e executivo para ele. Nesse acordo político, os governadores dos estados não faziam oposição ao governo federal, ou seja, ao presidente, e ainda instruíam os congressistas de sua base a votarem a favor dos projetos do executivo. Ou seja, quando o presidente queria impor alguma lei ou algum projeto, os governadores apoiavam isso e todos os congressistas que estavam abaixo dos governadores também tinham que apoiar. Nas eleições, os governadores usavam todos os recursos, legais ou ilegais, para eleger deputados e senadores que eles sabiam que iriam dar apoio e sustentação política ao presidente da República. Eles eram ligados aos grandes proprietários rurais, ou seja, aos coronéis, e os governadores usavam o voto de cabresto, as fraudes eleitorais e a compra de votos para conseguir eleger seus representantes nas eleições. O presidente da República tinha o papel de não intervir na vida política dos estados. O governo federal fazia vistas grossas à corrupção, ilegalidades e todo tipo de má administração que muitas vezes fazia parte de muitos governos estaduais. Um dos principais mecanismos para a manutenção da política dos governadores foi a Comissão Verificadora dos Poderes. Essa comissão era chefiada por um político de confiança do presidente e seus integrantes eram congressistas que apoiavam o governo federal. Cabia a essa comissão verificar a legitimidade da eleição dos deputados ou senadores, ou seja, na teoria, essa comissão tinha que impedir a corrupção nas eleições e garantir que o candidato mais votado seria a pessoa que ia subir ao poder. Quando os deputados e senadores eram da oposição, quase sempre eles eram impedidos de assumir o mandato, pois a comissão considerava suas eleições ilegais. Quando isso ocorria, diziam que o político havia sofrido a degola. Dessa forma, o governo federal inviabilizava o mandato de políticos da oposição. A Comissão Verificadora dos Poderes ela devia garantir que fosse tudo feito certinho durante as eleições, mas na verdade ela servia para impedir que a oposição tirasse aquele determinado partido do presidente e seus governadores do poder. Esse mecanismo injusto e antidemocrático existiu no Brasil durante quase todo o período da República Velha. Foi somente com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, que a política dos governadores, assim como outros mecanismos políticos usados nas oligarquias, deixou de existir. Então, desde o Campos Salles, que foi quem criou a política dos governadores, ela existiu, e ela teve presente em todos os governos até que Getúlio Vargas entrou no poder. As raízes da liderança paulista e mineira na política brasileira durante a República Velha encontravam-se na própria Constituição Republicana, que estava em vigor desde fevereiro de 1891. A Constituição de 1891 determinava a forma federativa com ampla autonomia dos estados e a sua representação proporcional na Câmara dos Deputados, isso é, cada estado elegia um número de deputados federais proporcional ao seu número de habitantes. O estado que fosse maior teria mais deputados e, portanto, mais representatividade na Câmara dos Deputados. Os estados de São Paulo e Minas Gerais possuíam mais de um terço da população brasileira e formavam os maiores colégios eleitorais do país. A supremacia política nacional desses dois estados ficou conhecida como a política do café com leite.
exatamente porque o café representava a oligarquia paulista, justamente porque o café representava a oligarquia paulista, que só se definiu em suas linhas completas a partir da política dos governadores, que consistia nessa troca mútua de favores entre o governo estadual e o governo federal. Desde a administração de Prudente de Moraes até Washington Luiz, apenas 3 presidentes eleitos não vinham do estado de Minas Gerais ou de São Paulo. Essa política do café com leite foi um acordo nacional, político e econômico que regulou a lógica dos poderes durante quase toda a Primeira República, ou seja, durante quase toda a República Velha. Esse acordo envolvia as oligarquias estaduais e o governo federal e funcionava para manter o controle e o poder na mão das elites, que eram os grandes proprietários de terra do Brasil. Na política do café com leite, os políticos paulistas e mineiros se alternavam para ser presidente da República. As economias paulista e mineira eram o café e o leite, respectivamente, e desse jeito se mantinha a ordem política e econômica favorável a esses estados, mas principalmente aos oligarcas locais. Então dá para a gente entender que, apesar de a Constituição garantir que existiriam eleições diretas, ou seja, que o povo poderia escolher, toda essa política dos governadores e essa política do café com leite faziam com que somente os candidatos da oligarquia, os candidatos que manteriam a elite no poder, seriam efetivamente presidentes, e pessoas da oposição, que talvez fossem ter uma visão mais favorável ao povo, nunca conseguiam chegar ao poder por conta dessas corrupções todas. O café foi o grande líder das exportações brasileiras durante toda a República Velha. Ele representou quase sempre mais de 50% das exportações do Brasil. Entusiasmados com os lucros, os cafeicultores investiam mais nas plantações. Porém, a produção acabou ultrapassando as necessidades do consumo do mercado externo. A partir do início do século XX, a economia cafeeira começou a enfrentar crises de superprodução, ocasionando queda nos preços e acúmulo de estoques invendáveis. Ou seja, eles estavam produzindo muito mais do que eles conseguiam vender, fazendo com que tivessem muitos estoques que eles nunca iam conseguir vender, porque não tinha toda essa demanda que eles estavam produzindo. Com o apoio de políticos do Congresso Nacional, os cafeicultores realizaram, em 1906, na cidade de Taubaté, uma reunião com a finalidade de encontrar soluções para as crises de superprodução. Na reunião, conhecida como Convênio de Taubaté, os fazendeiros propuseram que o governo comprasse a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. A gente falou isso nas aulas anteriores. O café que sobrasse seria estocado pelo governo para depois ser vendido quando o café voltasse a ter preços bons no mercado externo. Para comprar esse café excedente, o governo tinha que fazer empréstimos do exterior. Depois de alguma resistência, as propostas do governo de Taubaté acabaram sendo praticadas pelo governo. Depois de alguma resistência, as propostas do Convênio de Taubaté acabaram sendo praticadas pelo governo, e os preços do café foram mantidos artificialmente pelas compras governamentais. Os cafeicultores continuaram tendo lucro e aumentando a produção de café, porque tudo que eles produziam a mais era comprado pelo governo. Então, se não tinha muito café no mercado, o preço não abaixava tanto, e com isso eles continuavam lucrando. Mas a custas de quê? Porque o governo brasileiro, que precisava comprar esse café, estava fazendo cada vez mais dívida externa, porque tinha que emprestar dinheiro de outros países para conseguir manter comprando esse café e manter os cafeicultores felizes. Os estoques do governo cresciam e não surgiam oportunidades para vendê-los no mercado externo, e dessa forma começaram a surgir as crises de superprodução. Tudo faz parte de um grande esquema nessa época da história do Brasil, porque os cafeicultores eram parte da oligarquia, que sempre escolhia os candidatos que fossem favoráveis a manter seus privilégios. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo tinha que ser conivente com tudo isso, ou a pessoa não iria para o poder se ela fosse oposição a todo esse acordo que manteria os privilégios e manteria os ricos cada vez mais ricos. Agora, vamos fazer alguns exercícios sobre essa aula. Primeira questão. Na Primeira República, houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores.
Nos outros termos, no final do século XIX e início do XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado: a. Pela predominância dos interesses dos industriais, com a exportação de bens duráveis de capital. B. Por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária liderado pelos antigos monarquistas. C. Pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. D. Pela instituição de uma democracia socialista graças à pressão exercida pelos operários anarquistas. E. Pelo planejamento econômico feito pelo Estado que protegia os preços dos produtos manufaturados. A resposta dessa questão é a alternativa C. O período republicano foi caracterizado pelo poder político da oligarquia e exportação de produtos primários, que era o café. As outras questões não estão certas. Primeiro, a letra A. Não predominava os interesses dos industriais, predominava os interesses dos cafeicultores, que eram a oligarquia. Não tinha nada de reforma agrária, liderada por antigos monarquistas, como fala na letra B. A letra D fala de socialismo. Também não aconteceu isso. E a letra E fala que o planejamento econômico feito pelo Estado protegia os preços dos produtos manufaturados. Até teve esse planejamento econômico com o Convênio de Taubaté, que protegia os preços, mas eram nos produtos primários, não manufaturados. Produtos manufaturados seriam produtos feitos nas indústrias, e eles não protegiam isso, eles protegiam produtos primários, como o café. Segunda questão. A chamada República dos Governadores, que caracterizou a Primeira República no Brasil, tinha por objetivo a manutenção da estrutura agroexportadora. Um dos mecanismos utilizados naquela época para preservar a oligarquia predominantemente cafeeira foi a utilização do voto aberto, B. A revalidação do poder moderador, C. A instituição da Guarda Nacional, D. O estabelecimento da Lei de Terras, ou E. A adoção de uma política abolicionista. A resposta dessa questão é a alternativa A. Eles utilizavam o voto aberto para manter toda aquela estrutura que envolvia o coronelismo, o voto de cabresto e aí sim a República dos Governadores, que mantinha todo o esquema de corrupção para manter os privilégios da oligarquia. Terceira questão. A política do café com leite tornou-se algo realmente atrelado ao exercício do poder político no Brasil a partir do governo de Campos Salles, como um desdobramento de um pacto maior conhecido como a. Política do feijão com arroz, B. República da Espada, C. Política dos governadores, D. Política dos empresários ou E. Revolução constitucionalista. A resposta certa é a alternativa C. A política do café com leite só foi possível por conta da política dos governadores, ou seja, só era possível que São Paulo e Minas Gerais se alternassem para serem presidentes, para indicarem presidentes e se mantivessem sempre no poder, porque existia a política dos governadores. Em cada estado tinha um governador que era estrategicamente colocado lá pela corrupção através do voto de cabresto, que apoiava essa estrutura do café com leite. Então, cada estado tinha um governante que sempre ia apoiar o presidente. Então, a política do café com leite só existia por conta da política dos governadores. Quarta questão. Ao fenômeno político que ocorria a nível regional para garantir as articulações de conchavos políticos nos estados e municípios do Brasil do início do século XX e, assim, viabilizar o estabelecimento da hegemonia oligárquica de dois estados, São Paulo e Minas, dá-se o nome de A. Conservadorismo, B. Coronelismo, C. Populismo, D. Demagogismo ou E. Oligarquismo. A resposta dessa questão é a alternativa B. O coronelismo tinha que ocorrer a nível regional para garantir os conchavos, ou seja, garantir os acordos políticos nos estados e municípios do Brasil e assim manter a hegemonia, ou seja, o predomínio e os privilégios da oligarquia. Alternativa certa, alternativa B. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido a aula e a gente continua falando de história do Brasil na próxima aula. Até lá!